E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Everton pode deixar o clube em dezembro. Nos últimos dias, seus representantes foram procurados por Grêmio e Bahia, os times interessados em contratar o Everton para transformá-lo em titular absoluto, coisa que ele não tem como garantia no Palmeiras, especialmente porque o Carlos Miguel, contratado no Nottingham Forest na metade do ano, assumiu a condição de titular por conta de um problema na mão do Everton e tem deixado excelente impressão. O contrato do Everton com o Palmeiras só se encerra em dezembro de 2026. E no Grêmio ele chegaria para ser titular até porque o Thiago Volpi não deve permanecer. Em relação ao Bahia, Ronaldo até conseguiu boas atuações, mas nunca conseguiu convencer o torcedor do tricolor de aço. Só para completar, registrar que o Everton tinha a intenção de se aposentar no Palmeiras. Ele só não contava que pudesse perder a condição de titular tão cedo. E a saideira sobre o Carlos Miguel e o Everton até foi para o banco de reservas na derrota do Palmeiras pro Grêmio, 3-2 nessa terça-feira. Não tem ainda condição de ser titular absoluto, até por conta da questão de recuperação da mão. Dessa maneira dá para cravar que o Carlos Miguel será o goleiro contra o Flamengo em Lima, no Peru, no próximo sábado. A gente não sabe qual vai ser a escalação do Abel no sábado, e eu acho que não vão ser aqueles 11, muitos deles sim, mas não aqueles 11 mesmo que ele deixou fora. Aumenta a pressão porque você joga para o último jogo decisivo, o jogo contra o Flamengo no sábado, a responsabilidade de, nesse jogo, ganhar um título no ano ou não ganhar. Você joga um peso nesse jogo de toda uma temporada. Exatamente. E existia em 2021 também. Em 2020 não, porque em 2020 foi campeão paulista, mas em 2021 não foi o São Paulo. Então, se o Palmeiras ganhasse do Flamengo em 2021, tinha um título no ano, senão não teria. Acho que a gente precisa relativizar Flamengo de 23, Palmeiras de 25, Real Madrid do ano passado, vai ter temporada que você não vai ganhar título. Precisa voltar a contar para as nossas crianças que você não vai ganhar todo ano. Isso é muito importante do ponto de vista da formação das próximas gerações. Mas isso, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras quer ganhar um título nesse ano e o título que pode ganhar nesse ano agora é a Libertadores. Então, aumentou a pressão. Mas a lógica do Abel não era aumentar a pressão. Mas quando o Mano respondeu no final de semana, a gente montou um time para vir aqui perder, ele estava sendo irônico. Claro que não montou um time para perder. O Abel não montou um time para ir para Porto Alegre perder. Ele montou um time para ir para Porto Alegre e ganhar. Mas eram os reservas. Ele achou que o time reserva era capaz de ganhar do Grêmio e descansar os titulares para ganhar do Flamengo. Só que aumenta a pressão. Porque você joga toda a chance de um título na temporada no jogo de sábado. Mas pensando nisso, você acha que ele tinha que ter entrado com o time principal? Não, eu acho que não. Eu acho que você toma... Tudo na vida são escolhas. Tudo na vida são ônus e bônus. Você tem o ônus de aumentar a pressão para sábado. E você tem o bônus de descansar o time para ver se o time descansado reage. O que também não é uma certeza. Se a gente tivesse certeza, a gente ganhava na Mega Sena toda semana. Seria bom, hein? Ter os números, hein, gente? Até peguei o café que o PVC ali trouxe. Obrigada, viu, PVC? Latifi gostou. Mussete, o jogo de ontem aumenta ou diminui a pressão, considerando que foi uma derrota, mas não com os principais jogadores em campo? Diminuiu a pressão sobre quem entrou ontem. Acho que os reservas do Palmeiras entraram mais leves do que seriam os titulares. Acho que até por isso o desempenho foi melhor, mas eu acho que aumenta a responsabilidade para a partida de sábado. O Palmeiras já está com uma mão na taça, e aí 5 rodadas se passaram e tudo mudou. E aí o Palmeiras tem 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. 2 pontos em 15 disputados. O Flamengo, ainda que o Flamengo tenha oscilado um pouquinho, mas fez a sua parte, teve uma trajetória muito mais linear e a coisa se inverteu. O que explica essa queda? Primeiro que assim, quem falou que estava com a mão na taça quando tinha 2 vitórias a mais e 3 pontos a mais, esqueceu de olhar que era Mirassol e Santos, os dois fora de casa. Então... A gente estava aqui, Danilo falou isso, foi um dos que falaram aí, você lembra? Eu não tenho nada para ver com o Danilo. Não, nem eu, não estou falando você, não, PVC. Eu estou dizendo assim, o debate era esse. Não, tudo bem. O debate. Mussete vai lembrar que a gente estava discutindo isso aqui. Não, a discussão bem, era essa. Mas, então quer dizer que assim, não são só os técnicos que erram, nós também erramos.
Não, mas é claro que a gente... E quando a gente quando a gente analisa o que vai acontecer depois, eu nem considero um erro, é um debate mesmo. A gente está projetando. A gente só pode analisar o que passou, não dá pra gente adivinhar o que vai acontecer. O Palmeiras tinha uma vantagem, não era para perder 13 pontos de 15. Não era para perder. O que aconteceu nesse período? Porque você pode dizer perfeitamente assim, você espera o quê? A entrevista da Leila Pereira, que nós vamos ver daqui a pouco, é muito boa. Porque ela fala, não posso terceirizar responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Ela tem toda a razão no que ela falou. Nem todo técnico na história do futebol fez isso. Tele Santana não fez, Zagallo não fez. O Zagallo não foi lá dizer assim, perdemos a Copa porque a França foi melhor. Não, se passou a coletiva inteira discutindo por que o Ronaldo não entrou em campo se ele tinha tido uma convulsão. Então isso é mais velho que andar para frente também. A gente passa a vida inteira. Você vai dizer o quê? Entramos e perdemos porque o adversário foi melhor. Aí o cara faz outra pergunta, aí o cara repete, não, o adversário foi melhor. Aí faz outra pergunta, você fala, o adversário foi melhor que a gente. O que aconteceu nesses 5 jogos foi que o adversário foi melhor que o Palmeiras, o Flamengo foi melhor. Por quê? Aí você vai dizer, bom, o que aconteceu? Tem uma série de variáveis. Aí você vai dizer que tem uma série de variáveis, o cara vai falar assim, tá passando pano, essa expressão horrorosa. Você não pode analisar que está passando pano. Você não pode olhar os dois lados que você está em cima do muro. Não se trata disso. Se você não quiser dizer simplesmente o Flamengo foi melhor nesses 5 jogos, a gente tem que começar a considerar as possibilidades do que aconteceu. A data FIFA atrapalhou? Claro que atrapalhou. Então o Palmeiras perdeu por causa da data FIFA. Não, ninguém falou isso. Ninguém disse isso. O Palmeiras tinha obrigação de ganhar do Santos e do Vitória, apesar da data FIFA. Mas interferiu? Claro que interferiu. Isso é passar pano? Não, isso é entender uma das circunstâncias que participaram do repertório. Você tem um jogador que vai... Dele, né? Não, tem um jogador que vai e não treina, que volta e não treina, e entra em campo e você fala, mas o cara está em campo. Sim, mas ele não treinou com o time. Isso tem interferência? Tem. Isso é o fator decisivo? Não. Qual é o fator decisivo? O Palmeiras jogou mal. Outro fator, quando o Abel fala do STJD, teve interferência? Teve. Para o Vitor Roque jogar também. Para o Bruno Henrique jogar, para o Vitor Roque jogar. Teve interferência? Teve. Foi decisivo? Não. Foi por causa disso que o Palmeiras foi pior que o Flamengo? Não. Mas tem participação no resultado? Tem. Isso é passar pano? Não. Estou tentando entender todas as noções. Tudo que participou do repertório. Fato é, o Palmeiras jogou mal 5 jogos. Por que jogou mal 5 jogos? Por uma série de fatores que interferiram nisso. Os fatores têm interferência, não são necessariamente decisivos. Mas, PVC, o Abel, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Para mim, ele coloca na conta da arbitragem, ele ainda fala, sábado é outra coisa, é competição Comebol, é tudo diferente. Para mim, ele coloca uma responsabilidade grande na CBF e no STJD, o desfecho desse campeonato brasileiro. Eu acho que o discurso dele ontem foi muito nessa direção, mas não foi só nessa direção. Por exemplo, ele botou a culpa no Aníbal. Ele admite, né, que o Palmeiras teve uma queda de rendimento, mas ele gasta muito mais energia falando sobre isso. Ele tinha prometido no sábado que ele falaria sobre a narrativa do Campeonato Brasileiro na hora que ele achasse adequado, ele achou adequado ontem. Mas eu acho assim, eu acho que tem um erro de falar sobre a arbitragem, mas eu não acho que ele falou só sobre a arbitragem. Ele botou a culpa no Aníbal, o que é limite ali para o relacionamento de vestiário, ele botou a culpa muito no Aníbal. O Aníbal, ele não falou isso dessa maneira, mas eu vou falar. O Aníbal fez um pênalti burro, né? A jogada foi estúpida. Ele admitiu o pênalti do Giai, ele contestou a expulsão do Giai, mas ele admitiu que o pênalti do Giai foi pênalti. Por que ele contestou a expulsão do Giai? Porque o Giai teve uma disputa de bola. E ele fala, cara, você puniu 2 vezes, teve o pênalti e a expulsão. Que numa disputa de bola não se pune. Foi erro. O Paulo Sérgio Oliveira falou isso ontem. A expulsão do Jair foi errada, o pênalti foi bem marcado. O pênalti foi perfeito, foi pênalti, evidente, mas não era para expulsar o Jair. Não fez a menor diferença, eram 42 do segundo tempo. Não foi o que mudou, 40 do segundo tempo quando foi o pênalti. Não foi o que interferiu no jogo. Agora, ele falou também sobre os erros do time e falou muito sobre a narrativa, que é, em tempos de populismo digital, que é o que está acontecendo, que foi o que aconteceu quando alguém explorou
que o Palmeiras ganhou 15 pontos por causa de arbitragem e ninguém fez a lista dos lances. Ninguém botou a lista dos lances. 15 pontos, cadê os 15 pontos? Quais são? Aí o cara fala assim, um toque de mão do Fortaleza. O pênalti do Fortaleza foi o Facundo que sofreu do Lucas Sacha. O Lucas Sacha saiu e deu entrevista dizendo, certo ou errado, que ele pediu desculpa para a torcida porque fez o pênalti. Aí você fala 15 pontos que ganhou na arbitragem. Temos uma crise na arbitragem. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. O primeiro erro de arbitragem foi Sport e São Paulo na primeira rodada. As pessoas falam assim, o Palmeiras é ajudado desde a primeira rodada no jogo contra o Sport. O jogo do Sport foi na segunda rodada. Na primeira rodada foi um pênalti no Caleri que o Caleri perdeu. Então, cara, vamos falar com exatidão? Vamos falar com clareza? Tem uma crise na arbitragem que interfere em todos os jogos, todos os dias, em todas as rodadas. O Palmeiras foi beneficiado? Foi muito beneficiado no jogo contra o São Paulo, foi muito beneficiado no jogo contra o Sport. 15 pontos? Cadê os 15 pontos? O Flamengo foi beneficiado? Foi. Tem 2 lances que não são indiscutíveis, não, mas são discutíveis. O pênalti no Arrascaeta no Allianz Parque e o pênalti no Gustavo Gomes no Maracanã. Então tem erro para os 2 lados. O Abel foi ontem fazer populismo digital, que é o que está todo mundo fazendo, que é lamentável que as pessoas façam. Mas é o que as pessoas estão querendo fazer o quê? Ganhar audiência. Quando você fala a verdade, você é criticado. O que ele falou ontem? Ele reproduziu o que está se falando no Allianz Parque. Sabe o que está se falando no Allianz Parque? Desde o jogo contra o São Paulo, para ter um pênalti para o Palmeiras, você ter uma facada. É isso que está se falando. É ou não é, Latifi? Isso é um exagero, não é o que está acontecendo. Mas está se falando isso ou não está se falando? O que o Abel reproduziu foi isso. Fala, palestrinas, encerrando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia de vocês, para quem é inscrito aí, muito obrigado mesmo. Vamos fazer esse canal aqui um canal gigante. Para quem está chegando no canal aí, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que o canal lançar um vídeo, você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Fique à vontade aí para vocês deixarem o comentário de vocês em relação a tudo que passou aí no vídeo, tá? As notícias, os bastidores. E é isso. Quem puder compartilhar aí também o canal para os amigos, também ajuda muito aí o canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.